Na aula de hoje, vamos continuar com o teste em ambiente controlado e vamos ver o passo 2, que é a execução, e o passo 3, que é a análise. O passo 2, a execução, é onde o usuário vai realizar o teste, né? Então, eles vão ser observados pelos avaliadores e os avaliadores vão registrar o seu desempenho e a sua opinião durante a execução do teste. Os passos para a execução do teste são bem simples, são 6 ao total. Vamos ver cada um deles. O primeiro passo é o recebimento do usuário. É uma quebra de gelo. É fazer com que o usuário fique o mais à vontade possível a respeito do teste, pois alguns ficam nervosos ou ansiosos por ser um teste. Então, é nesse momento que o avaliador vai conversar com o usuário, vai falar para ele que o que está sendo avaliado é o sistema e não o usuário. O segundo passo é a apresentação do trabalho e do sistema. Aqui a gente vai seguir o script, né, que a gente viu na aula passada. O terceiro passo é onde o avaliador vai pedir para o usuário assinar o termo de consentimento. Esse termo também foi visto na aula passada. Após a assinatura desse termo, a gente passa para o quarto passo, que é o questionamento pré-teste. Esse questionamento é onde a gente vai pegar algumas características, algumas informações relevantes sobre o usuário. Esse questionário a gente também viu na aula anterior, tá? O quinto passo é onde o usuário vai executar as tarefas, ou seja, quando ele vai começar a realizar o teste. Neste momento, a primeira coisa a ser feita é passar para o usuário o material que vai ser utilizado para que ele possa ler e verificar se compreendeu todas as tarefas que vão ser realizadas durante o teste. Quando o usuário começar a realizar o teste, o avaliador não pode interromper, né? Tem que deixar o usuário tentar realizar todas as tarefas sem interrompê-lo. Acabou a execução das tarefas, vem o passo 6, que é a entrevista e o questionário pós-teste, né? Que é onde o avaliador vai perguntar para o usuário algumas observações que ele anotou durante o teste e também vai colher alguma informação, alguma sugestão, reclamação que o usuário tenha a falar sobre o teste e também sobre o sistema. Terminou, então, a entrevista pós-teste, vamos, então, preparar para o próximo teste, né? Vamos agradecer a participação do usuário, vamos parar o gravador, salvar a gravação, limpar o cache do navegador, o histórico ou os links que foram visitados durante aquele teste, abrir numa tela neutra, por exemplo, no Google, né? E preparar o material para o próximo teste. O terceiro passo é a análise. A análise é onde a gente vai fazer a análise dos dados que foram coletados durante o teste, né? E vamos gerar o relatório. O relatório deve ter uma descrição de como os testes foram feitos, com as características relevantes e todas as observações anotadas durante, né, a execução do teste, os problemas encontrados, né? E pode ter ou não hipóteses sobre as causas dos problemas. Então, nessa aula, a gente viu como que a execução no teste de ambiente controlado, né, contém 6 passos principais. Então, o primeiro é receber o usuário, fazer a apresentação do trabalho e também do sistema que vai ser avaliado, pegar o consentimento formal do usuário, fazer um questionamento pré-teste, fazer a execução das tarefas, que é exatamente o teste em si, e, no fim, uma entrevista ou um questionário pós-teste. Feito isso, prepara-se, então, para o próximo teste e realiza a análise, né? Depois que terminou a realização de todos os testes necessários para aquela avaliação, realiza-se, então, a análise dos dados coletados e gera-se, então, o relatório com esses dados, com essas análises. Na próxima aula, vamos ver, então, a avaliação em ambiente controlado, um exemplo de relatório de testes nesses ambientes.